Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É uma satisfação mais uma vez aqui estarmos para fazer uma reflexão do nosso Evangelho de Jesus. E nosso irmão Zé Marques nos deu agora a incumbência de, nas segundas e sextas-feiras, ver se nós temos a responsabilidade de trazer um tema livre. Isso é muito difícil, viu, Zé? Porque não tendo a potencialidade do nosso irmão Elvésio, professor, da professora Cristina, a gente já tem, né, algumas dificuldades. Mas escolhemos para hoje um tema interessante, pequeno, mas que abre, acima de tudo, uma reflexão. Nós teremos aqui a audácia de falar de saudades de Jesus. E o tema que a nossa irmã nos trouxe, ele veio fazer, logicamente, a introdução naquilo que nós preparamos para essa fala nessa noite, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças de Jesus. E esse é o gancho que a gente pretende, nesses minutos, fazer essa reflexão. E, para facilitar o entendimento da introdução do tema, é interessante que a gente faça aqui uma pequena digressão, ou seja, uma volta, tentando lançar luzes sobre o que o Espírito de verdade quis nos trazer na preparação da doutrina dos Espíritos, que nós temos a certeza de que é a síntese da sua vontade para a humanidade, que é o Consolador prometido, o cumprimento da sua promessa de que haveria o tempo em que nós o recordaríamos e, acima de tudo, teríamos a capacidade de entender que o projeto de Deus para a humanidade era factível, possível, provável e aconteceria. E essas bem-aventuranças que são trazidas através do Sermão da Montanha, foi no Evangelho segundo o Espiritismo muito bem colocado. E essa reflexão que a gente faz é que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo diz que eu não vim destruir a lei. E se nós buscarmos então o retorno no tempo, nessa terceira obra da codificação kardeciana, que é a primeira, só lembrando que é o o Livro dos Espíritos, que veio falar então sobre, acima de tudo, sobre a ciência espírita. O segundo que veio fazer a segunda obra que veio fazer um estudo sobre o fenômeno espírita, portanto, a parte filosófica, que é o Livro dos Médiuns. E a terceira que veio então fazer com que essa doutrina, essa filosofia, com os aspectos científicos, pudesse ser permeada com a religiosidade, ou seja, fazer uma ligação do aspecto religioso com a doutrina. E dizia eu que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz como reflexão: eu não vim destruir a lei. E nessa fala de Jesus, cabe-nos sempre lembrar que, enquanto nós tínhamos, né, na sociedade parisiense, à época, de uma forma até muito jocosa, fazer a referência àqueles fenômenos das mesas girantes, o nosso professor Kardec já trazia a vontade firme de explicar, através do estudo, essa causa inteligente, mas que era, o que fora, muito combatido, principalmente pela Igreja Católica, trazendo como reflexão de que nós teríamos a possibilidade de viver várias vezes, e que ficar dormindo até o juízo final era algo que não seria possível. E aí, nesse conflito aparente, então, a primeira providência do Espírito de verdade em inspirar o nosso irmão Kardec é dizer que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que era o cumprimento da promessa crística,
tinha como principal condão não destruir a lei, assim como Cristo, mas facilitar o entendimento dessa lei. No segundo capítulo, que constrói, logicamente, esse raciocínio, o Cristo nos disse que o reino dele não seria desses mundos. Como a reflexão de Kardec, no livro dos Espíritos, sobre as possibilidades de muitos mundos habitáveis, nesse segundo capítulo, que foi transposto para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão Kardec, sob a inspiração do Espírito de Verdade, então, traz-nos essa importante reflexão de que existia, sim, muitas moradas no reino de Deus. Porque não fica solto o sentimento de que esses muitos mundos que existiam, né, e que eles, dentre eles esses sublimados, os mundos sublimados, o Cristo veio nos trazer a possibilidade de habitá-los, caso nós tivéssemos a capacidade de entender a sua lei, e sobretudo em habitando essas moradas sublimadas e felizes que Ele estaria a nos preparar, nós teríamos a necessidade de viver, e viver dentro do amor. No terceiro capítulo, que não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, que eu acabei fazendo essa antecipação, dá-nos também o entendimento que essa felicidade que Jesus traz dos mundos felizes, ela, através da reflexão espírita, ela nos dá o entendimento de que caberá a cada um de nós a possibilidade da preparação dessa morada. Porque a reflexão do capítulo traz, sobretudo, que a cada um segundo as suas obras. Então, se eu tenho a possibilidade de viver nesse mundo feliz, ele não será para mim apenas uma dádiva de Deus. Ele será para mim a possibilidade da minha reflexão em vivendo os ensinamentos do Cristo, na sua essência, fazer a preparação ou ter as credenciais necessárias para adentrar a essas moradas felizes. E no capítulo 4, que basicamente sedimenta esse quarto pilar do Evangelho do Cristo, ele faz-nos a reflexão de que ninguém pode alcançar o reino de Deus se não nascer de novo. Então, dessa forma, esse quarto capítulo, ele traz de forma muito mais clara, muito mais aberta, a reflexão a respeito da reencarnação. E o interessante é que na última parte da instrução dos Espíritos, do capítulo 4, uma rainha que esteve sobre a terra, dá-nos um depoimento, sobretudo, fantástico, quando ela fala da sua vivência enquanto possuidoras das potencialidades materiais do mundo, na sua dificuldade de cumprir o sentimento de que ela fora apenas depositária dessas possibilidades, da sua luta por fazer com que essas possibilidades tivessem o condão de alcançar aos que tinham menos, e a sua reflexão final dizendo que o Cristo, o nosso modelo de bondade, de amor, de justiça, ela não teria dúvida de que ele seria o governador espiritual da terra e que as suas luzes lançadas daríamos o entendimento de que para viver menos ou para reencarnar menos, a necessidade era a vivência no bem e no amor. Mas aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria difícil nós o entendermos sem antes fazer essa reflexão, Kardec traz, sob a inspiração do Espírito de Verdade, o memorável Sermão da Montanha. E o interessante é que nas 9 bem-aventuranças que o Cristo nos traz no Sermão da Montanha, no 5º capítulo ele vem modificado.
Porque enquanto na reflexão original é bem-aventurados os mansos e pacíficos, que encabeça as bem-aventuranças, no capítulo 5, a reflexão de Kardec sobre o Sermão da Montanha é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E essa reflexão que ele introduz o capítulo, ela nos dá então a exata grandeza do propósito de Deus em nos trazer, através de Jesus, esse chamamento para o entendimento do que nós estamos a passar nessa terra. Porque é interessante, quando você entende, né, que essas múltiplas reencarnações, nesses mundos, como no caso da Terra, que ainda experimentam dores, eles podem ter sim um olhar diferenciado daqueles que aqui vivem, principalmente no entendimento de que, se a perfeição, a justiça e a bondade de Deus é infinita, esse sofrimento ou essas aflições precisam necessariamente ter uma utilidade. E quando a doutrina espírita nos traz, de uma forma bem extrema, para não falar intensa, a reflexão de que somos exatamente merecedores da pregação crística, quando nos disse que o nosso Pai Celestial jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. No entendimento estendido, significa o seguinte: todas as dores experimentadas por nós nessa vida, necessariamente nós temos que lançar uma luz no nosso passado, de seres reencarnantes, e entender que experimento hoje exatamente as minhas ofensas à lei moral de Deus, o exercício equivocado dos sentimentos menores, do egoísmo, da ira, da cupidez, da avareza, que fez com que eu dispensasse àqueles que caminhavam comigo algumas agressões. Hoje, a capacidade de experimentar aquilo que eu provoquei é o chamamento dos sofrimentos. Porque vivendo no mundo de expiações e provas, como é o nosso, é desnecessário dizer que a felicidade que nós experimentamos, ela é marcada em todo o nosso processo reencarnatório por momentos não muito longos. Porque cada um de nós, se nós pudéssemos agora encerrar nossa fala e fazer uma reflexão de 5 minutos, falando apenas dos nossos sofrimentos, eu tenho certeza que de repente nós iríamos chegar a 20, 30, 50 minutos falando das nossas dores. E diferentemente, se eu falasse daquilo que nós temos experimentado como possibilidades de minorar a dor do próximo, que às vezes sofre muito mais do que eu, talvez 1 ou 2 minutos eu já conseguiria terminar a reflexão. Mas aí, o propósito é da gente começar a falar então de saudades de Jesus. Porque se nós falamos que no Sermão da Montanha o Cristo sondava o coração e a mente daquelas criaturas que ali ficavam, representantes de uma coletividade sofredoras, que muitos estavam ali não buscando a possibilidade de ouvir uma fala construtiva, redentora, não. Muitos ali estavam muito mais na vertente egoística de alcançar através do Cristo a cura para os seus males físicos, o alívio para as suas dores espirituais. Muitos não se atendo à vontade de mudança, mas sim na
recepção de uma graça e de uma bênção. E saudade de Jesus, a gente lembra muito de uma frase dita na década de 1980, no final dela, quando a nossa querida Uberaba, o Chico experimentava já alguns problemas mais sérios de saúde e não podia, por recomendação médica, ficar mais naquela recepção das pessoas após as reuniões do Centro Espírita da Prece. Então ele ia menos vezes e quando ia ficava menos, e aquela verdadeira romaria que se fazia na sua casa no Parque das Américas foi diminuída. E uma dessas vezes foi visitá-lo um irmão de Votuporanga, e ele ficou ali com Eurípides, filho do Chico, e conseguiu então chegar no momento que o Chico experimentava uma melhora, digamos assim, das suas dores físicas, porque tudo que tinha aí, itiose, o Chico tinha um pouco, né? E ele chegou e perguntou para o Eurípides, mas caramba, olha o tanto de gente que vem assim, o Chico mesmo não atendendo, essas pessoas estão sempre assim. E ele, na sua reflexão, perguntou para si mesmo, mas caramba, será por que essas pessoas vêm aqui Uberaba? E a resposta não fez-se tardar na sua mente. É porque essas pessoas têm saudades de Jesus. E essa mesma pessoa lembrara-se que anos antes, tratava-se do nosso irmão Romeu, lá de Votuporanga, em cidade do interior de São Paulo, que conviveu mais de 30 anos com o Chico Xavier e que sempre ia visitá-lo, quando o Chico não ia a Votuporanga. E de numa dessas visitas que ele fez, o Chico convidou para depois daquelas pregação da sombra do abacateiro, onde o nosso Chico levava não só o alimento espiritual para aquelas almas, seria a versão moderna do Sermão da Montanha, quando o Chico, altamente inspirado pela espiritualidade sublime, parece que falava, mesmo estando aquela multidão, individualmente para cada um. E aí o nosso irmão, preparando-se para ir à sombra do abacateiro, porque o Chico disse que depois eles sairiam para algumas casas onde existiam pessoas acamadas que não podiam visitá-lo, mas que ele nunca deixava de ir. E ele ficou impressionado que o Chico foi até a sua despensa, pegou um saco cheio de balas e começou a encher todos os bolsos de balas, até ficarem realmente abarrotados. E foi lá com o Chico, depois da sombra do abacateiro, da pregação, lembrando do Cristo, foi visitar aquelas criaturas. E o que mais tocou foi o seguinte: de repente começou a vir menino não se sabe de onde, e mesmo sem a necessidade de se falar, eles ordeiramente se colocavam em filas. E aí o Chico chamava a todos pelo nome. E mais que isso, fazia àqueles que ele chamava pelo nome uma alusão aos seus familiares, pais, mãos, irmãos. Dava-lhe a bala, aquele abraço, aquele gesto. Mas incomodou o nosso irmão, porque passados mais de 60 minutos, e menino vindo, ele pensou na sua mente: como é que pode? De onde o Chico está tirando tanta bala? Porque o tanto de menino que já passou, já era para ter terminado. Mas ele não teve coragem de fazer essa pergunta. Apenas quando terminou aquele séquito de pessoas que vinham, ele perguntou para o Chico: Chico,
que você se lembra do nome de cada um desses meninos e os seus familiares? E o Chico, naquele sorriso majestoso, disse a seguinte frase: ah, meu irmão, quem ama nunca esquece. E nessa frase tão simples, né, a gente vê que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que a nossa irmã Marlene Nobre, certa feita, Marlene foi uma médium e médica espírita que conviveu com Valdo Vieira e Chico lá em Uberaba. Ela se formou, depois mudou-se para São Paulo e sempre foi até presidente da Associação dos Médicos Espíritas do Estado de São Paulo, mas ela nunca perdeu o vínculo com o Chico. E sempre que podia, ela ia visitá-lo, porque ela começou o seu apostolado nas pregações da Sombra do Abacateiro, e visitava algumas comunidades carentes com o Chico, na qualidade de basicamente uma secretária. Em algumas coisas ela pedia para que o Chico pedia para que ela anotasse. Não que ele necessitasse, mas muito mais para o exercício dela. E certa feita ela disse que estava em Uberaba e iam para um compromisso. Chegaram à porta e o Chico falou: me aguarde só um instante, eu vou ali. E ela, curiosamente, olhou o que ele foi fazer. Ele entrou até no seu aposento, onde tinha um pôster, uma fotografia em quase tamanho natural de Cristo. E o Chico chegou lá, tirou a sua boina, ajoelhou-se e beijou os pés de Jesus antes de sair para a missão. E aí ela conta que naquele gesto simples o Chico dava a impressão, ou ele se investia na possibilidade de ser ali para quem ele encontrasse alguém que em nome de Jesus praticava o amor. E quando ele diz praticava o amor, é porque foram tantas as vezes que ele, experimentando as terríveis dores que experimentava, o seu problema de visão, o Chico colocava-se sempre como alguém que tinha a necessidade de ajudar mais aos outros do que a si próprio. E foi numa dessas oportunidades que um jovem foi visitá-lo, um trabalhador antigo de Belo Horizonte, das lides espíritas, que trabalhava no centro espírita, confeccionava a sopa, ajudava muitas pessoas, e ele queria ir numa dessas visitas lá à casa do Chico Xavier, ao centro do Chico Xavier. Ele falou: bom, eu vou chegar lá, eu quero só falar uma coisa com o Chico, e se preparou para isso. E o que ele queria falar para o Chico? Só a seguinte frase: Chico, muito obrigado por tudo. E ele ia falar isso porque dos livros psicografados, dos chamamentos à paz, à harmonia, à concórdia, que o Chico trazia, na possibilidade dele levar tantas e tantos que perderam os seus entes queridos, uma fala consoladora. Ele falou: eu vou, mesmo não tendo procuração, representar a essas pessoas que, como eu, se sentem gratificadas por ter nesse grande servidor do Cristo alguém que sempre pensa no seu próximo. E ele queria então trazer a seguinte reflexão para o Chico: Chico, muito obrigado por tudo. E chegou cedo lá no Centro Espírita da Prece, ficou ali fazendo as suas preces e tal, e aquilo começou a lotar. E num determinado momento, ele viu que seria muito difícil ele alcançar o Chico para falar com ele. Mas ele falou: bom, eu não queria falar se não fosse com ele. Eu já fiz tantas preces, mas eu queria falar com o Chico, muito obrigado por tudo.
Mas ele era meio acanhado, então ele foi lá, procurou um lápis, fez um bilhetinho e falou: se eu não conseguir falar com ele, eu vou me aproximar o mais próximo possível e vou colocar esse bilhete no bolso do paletó dele. Chico, muito obrigado por tudo. Mas quando o Chico chegou, foi aquele alvoroço das pessoas querendo falar com ele, tocá-lo, e ele com aquele jeito tranquilo, aquele sorriso, como nós dizemos, né? Aquele sorriso posto Ipiranga, 24 horas, né? Trazendo bonomia, passando paz, passando harmonia. E ele falou o seguinte: bom, impossível, eu não vou conseguir falar com ele, muito menos entregar esse bilhete. E aí pega o bilhete e coloca no bolso dele mesmo. E para o seu espanto, quando o Chico chega próximo a ele, chama-o pelo nome e diz: meu irmão, você tem um bilhete para mim, né? E ele, todo desconcertado, esquece-se da frase que queria dizer ao Chico e apenas estende-lhe o bilhete. Mas o porquê dessa reflexão? Nós falamos de saudades de Jesus. E essas pessoas que tiveram a possibilidade da vivência próxima de Chico Xavier, nós não temos dúvidas, pelos relatos de tantos, que ele buscava ser um fiel discípulo de Jesus. E a sua vida foi a comprovação disso. Porque se nós temos o grande baluarte da cristandade, Paulo de Tarso, que teve a possibilidade, no final do seu apostolado, falar a sublime frase: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Francisco Cândido Xavier fez de todos os dias da sua vida exatamente, não uma frase em alocução a uma verdade, mas o testemunho de que os seus atos, fatos, palavras, sentimentos foram em memória de todo o ensinamento que o Cristo deixou à nossa humanidade. E a nossa reflexão, quando a gente fala de saudade de Jesus, não podemos deixar de nos contextualizar nesse discurso. Porque, como o nosso irmão que queria falar com o Chico, e quando teve a oportunidade, não conseguiu, tamanha emoção, eu gostaria de nos colocar, nós mesmos, agora na mesma condição dele, mas não para falar com o Chico, mas para falar com aquele que nos disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidos, ele se faria presente em espírito e verdade, o nosso Mestre Jesus. E a reflexão que nós gostaríamos de chamar a todos nós é: que saudades nós temos de Jesus? Se fosse possível, nesse momento, nós, cada um, em falando em pensamento com o nosso Mestre Jesus, que tipo de saudade nós temos dele? E nessa reflexão, quando ele nos falava que todas as vezes que nós tivéssemos a capacidade do socorro, e esse socorro é entendido no sentido extremo, lato, enorme, todas as vezes que nós estivéssemos em socorro de alguém, era ele que nós estaríamos fazendo. Por exemplo, a casa de Sebastião Mártir, nesses mais de 60 anos de portas e corações abertos, busca não só atender aos encarnados e aos desencarnados que aqui vêm, ministrando inicialmente o socorro espiritual, mas não negligenciando o socorro físico. Estamos numa empreitada de distribuir algumas cestas básicas para pessoas em situação de necessidade. E para isso,
Nós necessitamos que cada um de nós tenhamos saudades de Jesus, no sentido de fazer com que a contribuição nossa de 1 quilo de macarrão, de um pacote de arroz, de uma lata de óleo, de uma fralda descartável, de uma lata de leite, e para isso nós estamos até ajudando. Nós temos aqui, lá no início, perdão, na entrada, uma relaçãozinha que a gente colocou lá para ajudar-nos a ajudar aqueles que necessitam. Aqueles que puderem contribuir, levar para os seus amigos que também podem contribuir, é uma possibilidade. A outra possibilidade, nós estamos na 37ª, é isso mesmo, Cristina? Sopa fraterna? Perdão, 35ª sopa fraterna. Essa sopa é levada, aqui nós fazemos o seguinte, colocamos na relação aquilo que necessitamos, as pessoas doam, almas bondosas como a Janete e outros vêm aqui, nos ajudam a picar tudo o negócio, a preparar a sopa. No sábado nós confeccionamos essa sopa, embalamos e as pessoas saem em direção dos nossos irmãos de infortúnio, levando esse alimento físico, mas altamente espiritualizado. E os testemunhos das pessoas que nos ajudam nessa empreitada são os maiores possíveis. Algumas irmãs e irmãos que vão mesmo às lágrimas pelo sentimento que tem de socorrer aquele que às vezes nem forças tem para pedir uma sopa. Então nós temos aos sábados aqui às 14 horas a nossa palestra, em que o Evangelho de Jesus vem à tona, terminando a sopa que está confeccionada aí, nós temos as caixas em que nós acondicionamos, e aqueles que quiserem vão, e já temos alguns locais pré-cadastrados, como a invasão da UNB, o setor comercial sul, a invasão da UPA, esse nome é feio, invasão, né? Os nossos irmãos que lá vivem, ali próximo, em Taguatinga, próximo ali ao Areal, e tantos outros lugares. E a gente tem experimentado nessa nossa caminhada o sentimento de que a caridade é contagiosa. Porque se sempre fica um pouco de perfume na mão que oferece rosa, o sentimento de quem pode ali ver o seu irmão em necessidade de ajudar é algo que é indescritível. E a gente já caminhou mais, né? Nós estamos basicamente com tudo pronto, está ali a Gabi e o Tiago, para a ceia de Natal de uma comunidade que não tem posses, não tem possibilidades. E nós vamos fazer, cada um de nós, cada um pouquinho, porque saudades de Jesus, talvez a forma mais eloquente, mais gritante de manifestar essa saudade é entender que nós somos todos filhos de Deus, cada um carregando nessa encarnação as suas necessidades, mas não desprezando o que cada um tem como possibilidades. E aí, numa reflexão bem mais extensa sobre saudade de Jesus, quão importante não é no recinto doméstico, em que nós executamos os nossos desafios evolutivos, em que às vezes nós nos esquecemos que, parafraseando o nosso Chico, nós nos encontramos no lar que merecemos, tendo a família que necessitamos. E a saudade de Jesus, às vezes, nós não renovamos essa saudade, lembrando que essas almas queridas, que cada uma delas tem os seus defeitos, mas tem também as suas inúmeras qualidades. Esses seres tão queridos que muitas vezes, se nós tivermos a capacidade de experimentar a saudade de Jesus, nós chegaremos à conclusão
que aquilo que nós vemos de defeito, na realidade, é como um espelho. Elas estão a refletir os nossos próprios. A saudade de Jesus, que nós deveríamos ter, passa necessariamente pela reflexão de ir agradecendo a bênção da vida, retornar lá às portas de Damasco e, como Saulo de Tarso, que perseguindo aqueles que seguiam a Jesus, que assemelha àquilo que nós temos feito em perseguição a tantos que seguem ao Cristo, porque esquecemos de fazer, né, com essas pessoas o cumprimento do ensinamento crístico. Essa saudade de Jesus nós deveríamos, todos os dias da nossa vida, traduzir na seguinte frase: Senhor Jesus, o que queres que eu faça em relação aos irmãos e irmãs que caminham conosco no dia a dia? Fiquemos em paz.